Olá, eu sou o Luiz Fujita e sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Na pandemia, eu tenho tirado o atraso da leitura da revista Piauí, né, que eu assino desde o número 1, mas que vai acumulando, né, com a correria da vida. Eu estava lendo a edição 168, que é de setembro de 2020, e aí eu li a matéria Muita Coisa, a pandemia e a saúde mental nas favelas, que foi escrita pelo Armando Antenori. A matéria hoje está aberta no site para quem não é assinante, então eu recomendo que vocês leiam, porque ela conta um pouco da história da nossa convidada de hoje, né? É a Diene Carvalho Silva, que prefere ser chamada de Preta, né? Ela tem uma história pessoal muito importante relacionada à saúde mental, que ela vai contar aqui, e ela tem a ver também com a história de saúde mental de muitas outras pessoas, porque ela criou o MacTube, que é uma iniciativa que leva oficinas, né, atividades culturais para favelas do Rio, mas com a pandemia ela precisou restringir, né, essas atividades, que eram presenciais, né, obviamente. E aí, para continuar as atividades, ela criou um braço do MacTube, que é o Cada Trauma Importa. E aí é uma rede digital de atendimento psicológico para essas pessoas, né? Eu acho isso sempre incrível, quem pega a iniciativa e consegue botar de pé um projeto desses gratuito, né? Vamos falar um pouquinho do projeto e da própria Preta. Obrigado por ter topado a conversa, Preta. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos começar aqui. Preta, antes da gente entrar no seu projeto, queria que você contasse um pouquinho da sua história até você chegar no Rio, né? Brevemente, porque você não é do Rio, né? Não, eu não sou do Rio, eu sou de uma cidade chamada Purungupu, uma cidade no interior do Maranhão, e eu vim para o Rio para fazer faculdade de engenharia de petróleo, só que no final da faculdade eu tive a primeira crise, né, de síndrome do pânico, e aí a minha vida tomou um outro rumo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Você pode contar um pouquinho como foi, né? O que eu falei que você tem uma história pessoal relacionada à saúde mental era justamente esse episódio que tá lá na matéria, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como foi? Posso sim. Então, a minha primeira crise foi no término da faculdade, eu atravessando a Presidente Vargas. Eu estava com uma amiga e eu parei. Assim, foi a minha primeira. Assim, ela já veio com tudo, né? Eu parei, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia fazer nenhum movimento. Você tava no meio da rua mesmo, assim? Onde os carros passam? Isso, onde os carros passam, porque eu chegava, para eu ir para a faculdade, eu tinha que atravessar o sinal. Eu parei ali naquele sinal. E aí a minha amiga conseguiu me levar para dentro da faculdade com muita luta. E aí, depois disso, assim, foi que eu tive o diagnóstico da doença. Desse período, eu passei 3 dias que eu não conseguia colocar a comida na minha boca, assim, eu não conseguia fazer coisas básicas. É como se minha mente tivesse bugada, assim, em algum momento, como se eu não conseguia lembrar alguns movimentos que são básicos, assim, do nosso dia a dia. Uhum. E aí veio todo o processo, né? Vieram as 4 tentativas de suicídio, porque foi um momento muito difícil para mim, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu fui passando por cada etapa, assim, até eu criar o projeto e criar tudo. E desde então, Preta, o que você fez, né? Quando você começou a conseguir fazer alguma coisa, né? Para algum tipo de tratamento, né? Para resolver, né? Essa questão. Pelo que você passou? Que tipo de coisa te ajudou? Então, de início, eu fui uma psicóloga, que foi assim, foi o primeiro passo. Eu fui na emergência, aí eles me diagnosticaram com síndrome do pânico e me encaminharam para um psicólogo. Aí eu fui para a psicóloga, meu primeiro contato foi com uma psicóloga, e foi horrível. Assim. Foi horrível porque eu estava passando por algo que eu não sabia. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a psicóloga, ela ficou 40 minutos olhando para mim. A gente estava numa sala, um silêncio imenso. E aí eu não entendi. Aí piorou, né? Fez uma coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? Sem falar nada, ela não falava nada. Não falava nada. Aí eu fui para casa assim, revoltada. Falei, não vou mais voltar dessa mulher. Mas alguma coisa dentro de mim falava, não, Preta, você tem que ir. Aí eu voltei lá, quando eu voltei lá, mesma situação, 40 minutos. Eu falei, ó, não volto mais, não quero mais saber com esse negócio de psicólogo. Tentei, né? Esse negócio.
Aí, tá bom. E aí eu fui para um segundo psicólogo. Aí também não deu certo. Eu consegui me encontrar com uma terceira psicóloga, uma mulher negra, assim, tipo, nossa, foi muito, muito bom, porque ela conseguiu entender as minhas falas, ela conseguiu não me julgar, sabe? Ela conseguiu me escutar, ela conseguiu me dar um direcionamento para aquilo que eu estava passando. Então, assim, esse foi, acho que o principal de tudo que aconteceu comigo, foi eu ser bem acolhida por uma pessoa que conseguiu me entender. Você acha que fez diferença ela ser negra? Para mim fez, porque ela foi a pessoa de fala e um dos grandes tabus do que causou, né, do estopim mesmo, foi justamente o preconceito que eu sempre sofri quando eu era criança, né? Porque minha mãe é branca, minha mãe é muito branca, e o meu pai que é negro. Então, assim, eu nunca era filha da minha mãe, né? Eu nunca, na escola, quando minha mãe ia na reunião, assim, tinha as piores brincadeiras que você pode imaginar, que eu fui encontrada no lixo, e aí várias vezes eu fiquei me perguntando, sabe, gente, será que minha mãe mesmo é minha mãe? Assim, meu pai, eu tenho certeza que ele é meu pai, mas a minha mãe. Só que assim, a gente é criança, a gente não faz ideia, sabe? Que isso era preconceito. Tipo, eles taxavam o meu cabelo, tipo, cabelo. No Maranhão eles falam, aqui eles não falam muito, cabelo de paia de aço, que. Eram várias coisas assim, mas na época eu levava aquilo como uma brincadeira e tal. Só que quando eu cresci, foi ficando mais forte, porque eu comecei a ter vergonha do meu corpo, eu comecei a ter vergonha do meu cabelo, eu tinha muita vergonha do meu nariz, porque eles falavam coisas absurdas, assim. Então, eu acho que isso foi um grande tabu, assim. Isso foi estopim, na verdade. O estopim foi a somatização de tudo, né? Aquilo foi, e aí tem uma hora que a gente não consegue mais. Até então não era uma coisa que você falava sobre. Aí você acha que Não, muito pelo contrário, eu sempre guardei. Eu ficava com aquelas coisas dentro de mim, mas eu tinha medo de perguntar para minha mãe e ela chegar para mim e falar: Não, você não é minha filha. Aí eu falava: Não, eu prefiro. Olha só a mentalidade de uma criança, né? Eu prefiro não tocar nesse assunto porque eu não quero saber se ela não é minha mãe. E aí, Preta, a gente tem uma grande meta, né? Não a meta, mas é um objetivo desse nosso programa, é fazer as pessoas perderem o preconceito, né? Principalmente com tomar medicamentos e fazer terapia, né? Depois que você encontrou essa psicóloga que começou a te ajudar mais, quanto tempo, assim, levou até você começar a compreender isso que você está me explicando agora? Que acho que é legal a pessoa ter uma dimensão que também pode não ser uma coisa que rápida, né? Olha, o meu processo, ele durou 2 anos. Por quê? O X da questão é justamente o que você falou, o preconceito. Eu tinha uma família estruturada, mas eu não tinha uma família funcional para lidar com a doença mental. Então, eu fui muito julgada, assim, era frescura, aí, tipo, essas pessoas me julgaram muito, porque, eu não acredito, você sempre foi uma menina tão forte, você é muito inteligente, por que que você está deixando isso te abater? Então, assim, na cabeça das pessoas é uma coisa muito, assim, tipo, não, eu consigo controlar, sabe? Tipo, não, só que não é muito difícil você lidar com o interno seu, sabe? Com o que você não consegue responder, porque eu não sabia responder por que eu sentia aquilo. Então, o preconceito, ele atrapalha muito. Eu tentei as quatro vezes o suicídio. Na verdade, as minhas tentativas de suicídio, elas eram um pedido de socorro, assim, tipo, olha, eu tô aqui, eu preciso ser escutada, não é frescura, sabe? E aí, a última tentativa, que não foi um socorro, foi assim, tipo, eu não aguento mais, eu realmente não tenho mais como dialogar, eu não tenho mais como conversar com as pessoas não entendem. Em uma época eu me isolei, isso foi o meu processo, Preta, cada pessoa tem um processo. Eu me isolei porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Então eu entendi naquele momento que não era meu pai, não era minha mãe deles, eu só queria o apoio, que eles dissessem assim, olha, vai ficar tudo bem.
Mas aquela confusão interna, aquele furacão interno, era eu comigo mesma, sabe? Aquele autoconhecimento que a gente tanto fala, aquela palavrinha mágica. E aí, entre esse processo, duraram 2 anos assim, de entendimento, eu tive que tomar os medicamentos, tudo certinho. Eu ia no psiquiatra, eu fiz o acompanhamento com o psicólogo, eu procurei alternativas, eu sempre lutei, então eu ia para a luta, eu comecei a fazer acupuntura, mas assim, eu acho que eu preciso falar isso aqui, que no meu caso, eu tive esse amparado. Então, assim, a ideia de criar o MacTube foi para que eu desse essa possibilidade para pessoas que não têm essa condição, porque isso dificulta muito. Imagina, já tem um preconceito. Quem sofre de doença mental é louco, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem Deus, porque a primeira coisa que eles falam é que a gente não tem Deus na nossa vida. E no início, eu não tive a família funcional, mas eu tive, de uma certa parte, um amparado nesse sentido, porque eu procurei entender que a gente tem direito, a pessoa que tem doença mental, tipo síndrome do pânico, que tem ansiedade, dependendo do grau, ela tem direito ao auxílio doença. Eu consegui durante, eu não sei se foi 2 anos ou 1 ano, eu consegui pelo INSS, eu fiz a perícia, o médico constatou que eu não tinha condição de trabalhar. Então, assim, é todo um processo que a gente passa. E o meu foi 2 anos, só que tem pessoas que podem demorar um pouco mais, tem pessoas que podem demorar um pouco. É um processo de cada um, né? É o interno de cada pessoa. Eu tenho 7 meses que eu me isolei. Que foi um processo que eu precisei para eu entender o que de fato estava acontecendo comigo, assim. E foi um processo muito importante, porque, olha, Luiz, eu fiquei de um grau tão grave que eu perdi a noção do dia com a noite, assim. Não sabia o que era dia, não sabia o que era noite. Eu tipo assim, eu me afastei de todas as redes sociais, eu me afastei das pessoas mesmo. Eu queria me entender, mas eu queria entender o meu íntimo. Eu falei, gente, eu não preciso. E foi muito importante para mim. Acho que você vendo você mesma hoje, vê aquela você dessa época, nem se reconhece, né? Parece uma outra pessoa. Não, eu não me reconheço, porque hoje, né, eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres, muitas mulheres. Essa questão que você me perguntou, para mim, na época, foi muito engraçado, porque eu não sabia, gente, como assim? Agora eu tô bem, eu não tô louca. E aí, quando as pessoas mandam mensagem para mim falando assim, olha, você é uma mulher que me inspira, você é uma mulher que me dá força. E aí eu falo, olha, graças a Deus, porque eu me inspirei em outras mulheres, eu tive o apoio de pessoas que conseguiram me entender, conseguiram me abraçar. Então, se eu estou aqui hoje, foi porque eu tive apoio de outras pessoas, assim, que conseguiram dialogar comigo. Aí, Preta, começando a falar dessas pessoas, né, que te mandam essas mensagens. Eu vou fazer uma pergunta que ela é muito geral, mas é meio que de propósito, porque eu tenho muito essa dúvida. Como que faz para levantar um projeto que é de promover assistência gratuita psicológica para pessoas que não têm condições, né, de facilmente ir num psicólogo particular? Como que faz isso? Olha, Luiz, eu tenho que começar do início. Eu sempre falo que a gente começa do início. A promessa que eu me fiz, se eu conseguisse passar de tudo isso, é que eu iria ajudar outras pessoas, outras mulheres, a passar por essa fase que, para a gente, naquele momento, é muito difícil, né? A gente não consegue se entender. Então, assim, a tua pergunta, ela é muito importante, porque acho que muitas pessoas, algumas, acham que é muito fácil, e não é. Foi uma dedicação muito grande. Eu posso te falar que o MacTube, o projeto, ele me manteve viva, porque eu me dediquei, eu tive que
Olha, hoje, assim, a estrutura que tem, eu já passei noites acordada para me estruturar, para me saber como que eu mando a ficha de contato para as pessoas. Gente, como que eu falo com esses psicólogos? Como que eu chamo esses psicólogos? Então, assim, ele tem um projeto, né, escrito, que são 12 páginas. Então, assim, eu tive que pegar as minhas ideias e colocar em 12 páginas para ver se eu conseguia captar alguns editais. Eu já consegui captar alguns editais que são voltados para a saúde mental. Então, assim, é muito trabalhoso, muito trabalhoso mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é força de vontade, é essa questão da empatia, é você pensar e se colocar no lugar de pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, que não tem. Na verdade, a pessoa nem sabe. Tem pessoas que nem sabem, Luiz, que um psicólogo pode ajudar elas nesse momento difícil. Porque essa questão do preconceito sobre a doença mental, ela é um cultural tão forte que a gente tem impregnado na nossa, né, no nosso dia a dia, que muitas pessoas elas fogem disso e falam, não, eu vou conseguir sozinha, eu não preciso, porque eu não estou ficando louca ou louco, eu não quero isso. Isso daí não é isso. Dentro das comunidades, eu trabalho muito dentro das comunidades, as favelas aqui do Rio. Aí eu escuto muito dos meninos falarem, não, meu psicólogo é soltar pipa. Que história é essa? Psicólogo é coisa de rico. E as mulheres, elas falam muito assim, psicólogo é lavar louça, é lavar roupa. Que história é essa? É um luxo, né? É um luxo, tipo assim, para as pessoas falarem que é um luxo. Então, olha, é trabalhoso. E como é que ele tá agora? Porque na matéria fala que você começou, acho que com 11, né, psicólogos que toparam falar, e acho que ao longo da matéria alguns saíram, não conseguiram mais manter o atendimento gratuito. Como é que ele tá agora? Olha, manter um projeto social, não falo só do MacTube, mas eu falo de todos, é realmente para uma pessoa que ela tem muita dedicação, muita força. Eu sou muito apaixonada por pessoas que criam projetos e que dá certo. Meus olhos brilham muito, sabe por quê? Porque hoje eu sei o quão sacrificante é tudo, né? Todo o processo. Então, você convencer as pessoas de que o que você faz é um trabalho, porque as pessoas me perguntam, Brenda, você trabalha do quê? Eu trabalho no MacTube, o MacTube é o meu trabalho hoje, sabe? Sim. Mas porque a gente ainda tem esse cultural de que projeto social não é trabalho, né? Você não está trabalhando. Você só trabalha se você tiver uma carteira assinada. Então, tipo, o MacTube hoje, depois da entrevista, nós estamos com 30 psicólogos, Oh, que legal. uma estrutura muito legal, Luiz, assim, tipo, a gente está dialogando muito com jovens, a gente está dialogando muito com homens, assim, muito com mulheres. Eu que agradeço vocês, né? Graças a Deus eu consegui um emprego, estou trabalhando, e as coisas assim, consegui resolver muitas coisas. Então, vocês foram muito importantes na minha vida. A palavra realmente é gratidão. A gente está dialogando com, assim, de um 360 mesmo, assim. E uma coisa que tem me chamado muita atenção hoje no projeto, tem muitos homens solicitando ajuda, muitos homens falando, me mandando áudio, assim, olha, Preta, eu preciso de ajuda. Homens casados que têm, olha, eu identifiquei que a maneira, olha, tem um áudio muito assim, que eu chorei muito, porque ele falou assim, eu identifiquei que eu sou uma pessoa abusiva com a minha mulher. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso me ajudar. E aí, quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, a gente está mudando. Ele está entendendo que isso não é normal, sabe? Que a mulher dele não é uma posse. E aí, eu peguei essa semana, eu falei, não, eu não posso deixar isso passar despercebido. E aí, eu peguei, marquei logo o psicólogo de traumas, que é o Alexandre, e marquei outro psicólogo para ele, e aí ele me mandou uma mensagem que a terapia dele foi ontem. Ele me mandou uma mensagem assim falando, olha, muito obrigado, o que vocês fizeram por mim, esse acolhimento de vocês fez muita diferença
para mim nesse momento, porque a minha maneira já estava me incomodando. Imagine a minha mulher. Então, eu saber que eu vou conseguir lidar com ela, nossa, isso é muito mágico. Oi, Preta, boa tarde. Foi muito boa, cara. Só tenho a agradecer. Agradecer a vocês, ao Alexandre, ao Laurício. Tô me sentindo bem melhor. Depois disso, dessa terapia, estou me sentindo bem melhor. O Laurício falou comigo, o Alexandre, excelente profissional. Cara muito bom mesmo. E estou sentindo melhor, peguei as coisas que eles me disseram para ir exercitando durante a semana, né? E o Laurício quer ver a diferença na próxima sessão. Mas adorei mesmo, de coração. Muito obrigado aí vocês. E aí eu estava conversando com a Aninha, que é uma das pessoas que me ajuda, e falava, Ana, olha como o nosso trabalho está chegando a pessoas que nem se viam como um profissional desse, que hoje as pessoas estão admitindo. Então, hoje o MacTube, nossa, ele está muito lindo com todas as dificuldades, né? Assim, a gente tem dificuldade financeira, tipo, por conta da pandemia, hoje eu estou fazendo praticamente quase tudo sozinha. E o projeto ele é muito 360. A gente faz várias ações que hoje se restringiram ao virtual, né? Tipo, as lives e tal. Mas ele dá muito trabalho. Ele está dando muito trabalho. Você até, eu ia, a pergunta que eu ia fazer é até um pouco o que você começou a responder, porque a matéria do Armando Antenori, ela conta a sua história e ela é intercalada com algumas histórias de pessoas atendidas pelo projeto, né? Você já contou um pouco de uma que te marcou. Você tem só mais uma, assim, para dar um gostinho da transformação, né, que acontece, que você lembra de ter te destacado? Tá, assim? Eu tenho uma história. Eu a conheci em uma favela aqui do Rio e ela veio pedir ajuda para o projeto porque o filho dela tinha tentado o tráfico e ela não sabia o que fazer. Porque o filho dela tem 15 anos, né? Por que meu filho está no tráfico? E aí a gente fez um trabalho assim, eu juntei uma yoga terapeuta, porque ela não conseguia dormir. E aí eu consegui, ela sendo acompanhada por 3 profissionais. E aí a gente fez aquele aparato, a gente tentou falar para ela que naquele momento ela tinha que ficar forte para ela poder ajudar o filho dela. E aí, nossa, e hoje, olha, é muito lindo, porque ela passou por essa fase. Infelizmente, o filho dela ainda não saiu do tráfico, mas ela fala para mim assim, Preta, eu estou muito bem, porque eu estou entendendo que não sou eu não tenho. Tudo que eu pude fazer de bom para o meu filho, eu fiz. Mas eu não tenho muito o que fazer. Então, hoje a Janaína, ela é uma outra pessoa. Mas, assim, no dia que eu tiver alta, eu gostaria muito de fazer parte ainda do projeto de alguma forma. Entendeu? E eu não sei qual forma, mas eu gostaria muito de ainda estar envolvida nesse projeto. Projeto qual eu tenho, assim, imenso carinho, respeitidão. Então, no dia que eu tiver alta, eu espero que não seja nem tão cedo. Eu falo que a Lilitinha, que eu vou botar ela dentro de um pote de vidro e vou tampar e vou trazer aqui para casa. Mas eu queria, sim, continuar fazendo parte desse projeto, sabe? E ajudar de alguma forma. E seria muito bom, muito gratificante para mim. Ela me mandou um áudio semana passada que eu tanto chorava escutando o áudio, eu tive que ligar para ela e falar, não, vocês me pensaram, pode. Eu falava assim, Preta, o amparato que vocês me deram há um ano atrás, ela já tem 1 ano no projeto, está fazendo muita diferença, porque eu estou encarando agora o que está acontecendo hoje de uma outra forma. E aí hoje eu consigo lidar com isso e falar para o meu filho, não, olha, vai dar tudo certo, eu estou aqui, mas eu estou forte mesmo, eu não estou mentindo, eu estou forte. E aí eu chorei pra caramba, eu falei, gente. Sim, esse é o tipo de trabalho que aí vale a pena a gente tentar fazer um merchan, né? Tem alguma coisa que você agora está com bastante profissional, né, para atendimento, mas você quer mais, né, para de repente a gente divulga, as pessoas se interessem, você quer, né, solicitar algum tipo de coisa que você está precisando mais? A gente tem, porque o que acontece? Eu faço um trabalho, eu sou muito chata.
Olha, eu sou chata no sentido É ali, bom. assim, ó. Porque eu não admito menos do que a pessoa merece. Isso eu falo para olha, o Maktub ele é um trabalho voluntário, mas ele não precisa ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser funcional, ele não precisa ser estrutural só, ele precisa ser funcional. E aí, a gente está com uma fila de espera, Luiz, que está muito grande. Mesmo tendo esses 30 profissionais hoje, mas a gente está com uma fila de espera muito grande. Por quê? Olha, para você ter noção, hoje a gente está atendendo São Paulo, hoje a gente conseguiu Minas Gerais. Olha que louco! Porque uma pessoa está passando para outra, que está passando para outra, e está virando uma rede. Tipo assim, eu não estou mais conseguindo manter o projeto, porque tem toda uma produção por trás, né? Ó, tipo assim, olha como que é o processo, só para você entender. A pessoa ela entra no projeto por 2 formulários. Um formulário de cadastro, que ela bota, a gente tem todos os dados da pessoa, onde que ela mora, um contato de emergência, isso é muito importante, tá? Para quem quiser criar um projeto parecido com o Maktub, é muito importante a gente ter, porque vai na hora ali da terapia, aquela pessoa passa mal, ou ela tenta alguma coisa. Como é que esse profissional, ou como que nós vamos entrar em contato com alguém que possa ajudá-la ou mandar alguém para lá e tal. Então, é muito importante. Aí a gente tem esse cadastro. A gente tem uma ficha que se chama Cada Tão Importa, que é o nome da campanha. Então, nessa ficha, eu faço algumas perguntas básicas. E uma das perguntas é o atual. Eu pergunto para a pessoa como que está sendo o momento de pandemia para ela. Então, ali, eu não preciso perguntar para ela por que você está procurando um projeto. Naquela pergunta, ela já diz, olha, o meu momento está assim, eu estou precisando e tal. O Maktub, eu falo que a gente é muito 360. Então, a gente dá cesta básica também para as pessoas. Então, assim, tem pessoas que preenchem e falam assim, ó, eu não quero ajuda psicológica, eu quero cesta básica. No início, aí depois de uma semana, a pessoa liga e fala, Preta, olha, eu não pedi ajuda psicológica porque eu fiquei com vergonha, mas eu preciso sim. Aí, como já está o cadastro, a gente mantém. A gente ainda não tem um site, o projeto ainda não tem um site. Normalmente, a pessoa ela tem acesso ou pelo nosso Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo próprio WhatsApp, que as pessoas passam assim, o WhatsApp do projeto, quando ela indica, já passa o WhatsApp. Legal. E aí tem esses 2 processos. Aí o terceiro processo é qual? Eu ligo para essa pessoa, eu faço uma chamada de vídeo com ela e me apresento. Olha, eu sou a Preta, eu conto um pouco da minha história para essa pessoa, para ela falar, para ela entender que se eu passei, ela também vai passar por aquele momento difícil. Pô, eu tô aqui, gente. Então, eu não sou a pessoa mais forte do mundo. Tem outras pretas, tem outras pessoas aí que conseguem passar. Aí esse é o segundo, a terceira, né? E aí a quarta tem uma profissional que ela é a responsável técnica pelo projeto. Ela entra em contato com essa pessoa, né? Para ela saber qual é o horário que a pessoa tem disponível, para poder intercalar o horário dessa pessoa com o do profissional que está ali. Aí a última etapa é eu jogar na rede que a gente está precisando de um profissional, se a gente está com fila de espera. Se a gente não está, essa pessoa já é encaminhada. Então, assim, os atendimentos, normalmente, a gente consegue encaminhar em menos de uma semana a pessoa para ter um atendimento psicológico. Para você ter noção, tiveram pessoas que falaram, Preta, eu já estou no CISREG há 1 ano e nunca consegui uma consulta com psicólogo. O que é o CISREG? É uma fila de espera que tem do SUS. Tipo, você vai no profissional, o profissional te avalia e fala, você é um encaminhamento, você precisa de um psicólogo, você precisa de um traumatologista, sei lá. E aí você entra no CISREG. Só que tem pessoas que ficam no CISREG 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que morrem e o profissional não atende, ela não consegue uma consulta, um primeiro contato com o profissional. Sim, e vocês tendo uma disponibilidade, em 1 semana conseguem já encaminhar para começar de fato o atendimento.
Sim, a gente tem. Olha, Luiz, eu posso te falar que quando a gente passa pela doença mental, o apoio ele é muito importante. Então, eu acho que um dos grandes incentivadores para mim hoje de continuar o MacTube, com todas as dificuldades de manter o projeto, é justamente saber que eu vou conseguir dar apoio para pessoas que não têm, porque, olha, as pessoas acabam desistindo. Na maioria das vezes, tem muitas pessoas que tentam o suicídio porque elas não têm ou informação correta, elas não têm um amparo correto, elas não têm um conjunto de coisas. E Preta, que tipo de profissional que você precisa, né? Ou que trabalham? De repente alguém se mobiliza e pode atender, né? Para te ajudar? Olha, a gente precisa muito de sexólogo, porque o sexólogo ele é o profissional que ele dialoga direto com as mulheres de dentro das comunidades que tem essa parte, né, do abuso, da violência psicológica mesmo, porque a violência psicológica da mulher ela vem pelo nosso corpo, né? Tipo, o nosso corpo. Então, o sexólogo ele é muito importante e também homens com a galera LGBTQI+, a gente atende. Sim. Então, assim, vamos falar com todos, né? Temos o sexólogo, a gente precisa também muito de yoga terapeuta, porque tem uma galera que chega em um grau muito, muito, muito assim, e a yoga terapia ela está ajudando muito no projeto, porque ela trabalha direto com a respiração, e a gente sabe que a ansiedade é a respiração, né? E o profissional mesmo de escuta, assim, que é muito importante. O profissional de escuta que vai estar ali para conseguir entender, sem julgar, né, a Sim. pessoa. Que ótimo. Tomara que, né, tenha profissionais aí que possam entrar em contato com você. A gente vai deixar as informações todas, né, quando a gente postar. E aí, Preta, eu deixo sempre um finalzinho para o que você quiser dizer. De repente, teve um assunto que não foi abordado e você gostaria de falar, ou uma mensagem final, né? O que você deixa aí para os ouvintes? Então, primeiro eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer pela minha vida, ao universo, pela nossa vida, né? Esses dias eu vou te falar que eu tô muito emotiva com tudo que está acontecendo, porque minha família está lá no Maranhão e eu vou até minha família a cada 6 meses, por conta da pandemia já vai fazer 1 ano e meio. E eu estou numa aflição muito grande, porque na minha cidade, é uma cidade pequena, quando veio a primeira onda, lá não tiveram muitas pessoas. Agora, na segunda onda, está morrendo muitas pessoas. Então, isso está me deixando muito, muito, muito. Ai, meu Deus, eu nem consigo imaginar. Aflita. Isso. O que eu queria dizer para as pessoas que a gente não tem que desistir do que a gente acredita. A gente não tem que desistir dessa nossa força interior, que é o que nos mantém vivos, né? Que são os nossos sonhos. E a gente tem que parar com essa história, com esse cultural de que a gente precisa ajudar as pessoas o tempo todo, sem a gente se ajudar. Eu só consegui me tratar, me cuidar quando eu entendi que a única pessoa que podia me ajudar era eu mesma, era eu, Preta, eu precisava me ajudar. Então, assim, esse autocuidado, essa autoajuda, esse autoconhecimento, eu me conhecer, isso faz muita diferença. Então, para você que está passando por esse momento difícil, se conheça, se entenda. Isso faz muito sentido, porque você consegue dialogar com o seu interno, sabe? Com o seu íntimo, e você consegue falar, não, eu sou capaz, eu consigo passar por aquilo. Mas eu queria deixar uma mensagem que eu anotei ontem de noite, que eu me preparei, né, para hoje. Então, À vontade. tá, olha, eu queria deixar essa mensagem aqui. Monstros internos. Para eu ser essa mulher forte de hoje, essa mulher determinada, que não desiste fácil,
eu tive que aprender a dialogar com todos os meus monstros internos e externos, que me acompanham e me acompanhavam. Eu tive que dialogar comigo mesma por horas e horas, por meses e meses. Hoje eu estou aqui e continuei de pé por todas as mulheres, por todas as pessoas que, assim como eu, precisam aprender a dialogar com todos os seus monstros para continuarem vivas, para continuarem vivos. Então, eu digo para todas as pessoas que o essencial é você saber dialogar com você, no seu íntimo. O que eu, preta, gosto, o que eu, preta, o que é que eu, preta, sou capaz de fazer por mim. Eu acho que esse é o inicial. E quando eu botei aqui os meus monstros externos, é porque os nossos monstros externos, eles são o preconceito, a arrogância, tudo que nos cerca, porque eu também sou feita dessas coisas. Mas como é que eu consigo dialogar com os preconceitos que eu tenho, sabe? Então, eu acho que é um conjunto que a gente tem que saber a dialogar diariamente. E, olha, se cuidem, fiquem em casa. Isso é um gesto muito nobre de respeito, porque eu estou morrendo de saudade dos meus pais, eu estou morrendo de saudade da minha família, mas eu entendo que esse não é o momento para eu ir lá vê-los. Eu vou ver, eu vou abraçar eles quando tudo isso passar. Então, é isso que eu gostaria de dizer para todas as pessoas, para você também, Luiz, para toda a sua equipe, que eu sei que tem uma equipe aí por trás. A gente vai passar por tudo isso, com a nossa cabeça boa. Ai, que bom. Muito obrigado, Preta. Eu falei, queria terminar, nem precisava falar nada, deixar terminar com a mensagem da Preta, vou só atrapalhar entrando agora, né, para fazer esse desfecho. Mas muito obrigado, Preta, né, o que você precisar, tomara que ajude, né, a divulgação, a gente não é enorme, mas a gente alcança algumas pessoas, tomara que entrem em contato, aí a gente coloca o WhatsApp, né, tudo para você conseguir. Torço para ter alguma retribuição, porque o que você trouxe aqui pra gente, a gente precisa compensar de alguma forma. Tomara que seja dessa forma, ajudando o projeto. E você, que é o seu sonho, né? Luiz, muito obrigado, que você continue levando, que a sua equipe continue levando essa fala, essa voz para muitas e muitas pessoas que vão conseguir me escutar, que vão escutar outras pessoas com outras falas, que vai mudar um dia, que vai mudar uma hora ali, que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigada, tá? Por você e por todas as pessoas que ficam de frente, em qualquer que seja o projeto, em qualquer que seja a causa, mas que coisas que mudem, né, a vida das pessoas. Nossa, a gente tem que ser muito grato e tem que dizer, olha, eu não estou sozinha. Eu estou junto com outras pessoas que nós formamos uma corrente. Então é isso, muito obrigada. Eu sou muito grata por estar aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigado, gente, por terem ouvido mais esse episódio. Reforçando aí o que ajudaria muito a Preta no projeto dela, são sexólogos, yogaterapeutas e psicólogos em geral, né? Que possam pegar aí um tempinho da sua agenda para atender essas pessoas aí que são assistidas pelo projeto. E como qualquer projeto social, né, além do trabalho, que ajudaria muito também doações em dinheiro mesmo, para todo o custo que a Preta tem para manter essa rede aí de pé, né? Então, pelas redes do Maktub e pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato com ela, a gente deixa aqui na descrição do episódio, para falar com ela e ver como que vocês podem ajudar. Então, pelas redes e pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato tanto para oferecerem ajuda como um voluntário para trabalhar, né? Como também ver como fazer doações em dinheiro e também as pessoas que querem ser assistidas, né? E querem ter atendimento psicológico. Vai ser muito gratificante para quem puder ajudar, né? E como a gente vê, é um trabalho grande que ela está fazendo atualmente praticamente sozinha. Muito obrigado. Então, gente, quem puder aí fazer um esforço e ajudar da forma que for, a gente pede bastante. Obrigado, até o próximo.